agradáveis e ficou em último lugar em todo o estado do Ceará, com um índice de 136,8, tendo diminuindo o seu índice gradativamente nos últimos 3 anos. E isso levou, inclusive, a uma discussão na sessão última da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, sessão em que o vereador Tarso Magno ingressou com requerimento pedindo até depois, se não houver explicações absolutamente convincentes, até a exoneração do secretário de Saúde de Juazeiro e do presidente do Conselho Municipal de Educação. O SPAES é um teste feito na educação. Falei o quê? Saúde. Acho que está me faltando é saúde. Eu falei saúde, né, Murilo? Todo mundo aqui falou educação. Incrível. Muito obrigado. A verdade é que a saúde tem tantos gargalos que a gente todo dia fala aqui, não é, Murilo? Falando saúde. A verdade é que este teste é feito em alunos do 2º ano para proficiência em língua portuguesa, que, aliás, é de fato uma coisa que deve basear muito, não é, o jovem, não é? Boa proficiência na sua própria língua, na língua portuguesa. Juazeiro ficou em último lugar, Crato em penúltimo e o Barbalha ficou no 17º lugar na região do Cariri. O campeão na região do Cariri com melhor índice foi o pequeno município de Avaiara, com 267 pontos, quase o dobro da cidade de Juazeiro do Norte. Está aqui ao vivo no Jornal da Tarde o secretário de Educação de Juazeiro do Norte, professor Geraldo Alves. Professor, para tudo tem uma explicação. Qual a explicação para este resultado baixo da cidade de Juazeiro do Norte no SPAES? Professor Geraldo Alves, boa tarde, professor Geraldo Alves. Boa tarde, João, boa tarde, ouvintes, boa tarde, colegas que estão aqui presentes. Na verdade, a explicação é simplesmente trabalho. Juazeiro vem enfrentando essa situação há muito tempo. É preciso que se olhe esses resultados não apenas por esse número aí percentual, ou pontuação 136. É preciso também que se veja quais escolas conseguiram crescer. É bem verdade, o que nós pensamos e o que nós desejamos é que todas as escolas, que a rede como um todo, ela esteja no nível desejável. Mas também é imperativo que nós coloquemos a informação para a sociedade da situação como ela se encontra, mas também coloquemos para a sociedade quais escolas cresceram e cresceram bem. Você vai tomar conhecimento, nós temos escolas que elas cresceram mais de 70 pontos. Significa dizer que ela não vinha também muito bem. Então, assim, o que nos deixa confortável nessa situação é quando o legislativo começa a sinalizar preocupação com indicadores educacionais. Apenas a forma como se fala, e aí a gente educadamente entende que cada um diz o que quer, que se coloque da forma que bem queira. Mas quando o legislativo, quando a sociedade, quando se preocupa com os indicadores dos nossos alunos, isso faz com que a educação, com que os professores, os gestores, a própria equipe da secretaria perceba que não está só e que isso é necessário e tão imperativo que seja um coletivo. E a família precisa também estar junto nisso. Quando um menino deixa de aula por alguma razão e que os pais, ainda que analfabetos sejam, quando eles não conseguem encaminhar os seus filhos para a escola, isso faz com que a gente tenha resultados parecidos com o que está colocado aí. Na própria avaliação, no dia, quando ele falta, todo o resultado daquela sala, daquela turma, daquela escola, tende a cair, porque só precisa a ausência de um. Então, esforços, ações, têm sido feitas não apenas pela secretaria enquanto equipe, mas pelo conjunto de professores que nós temos no Juazeiro. Todos nós sabemos que nós temos realmente uma equipe de professores com muita competência. O que nós precisamos é encontrar algumas alternativas para algumas escolas que ainda precisam
crescer. E esse número, daqui a pouco a Arlete vai explanar de forma bem mais pedagógica, esse número, ele é o geral do segundo ano. Não significa dizer que no conjunto de todas as escolas, todas elas estejam fadadas. Algumas escolas, sim, precisam melhorar, precisam crescer, e tudo isso é fruto de longas e sucessivas, por exemplo, greves, algumas outras ações que deveriam ter sido colocadas e postas ao longo de toda a sua trajetória. Resultados como esse não significa dizer que é de um ano pontualmente, apenas de um determinado momento. Ele é de toda a sua estrutura ao longo de vários anos. Por exemplo, quando se fala Juazeiro, né, é porque, na verdade, Juazeiro já é uma metrópole. Isso é metrópole sem dizer grande, é uma metrópole. E isso nós temos uma rede consideravelmente, né, grande. Significa dizer, por exemplo, que os municípios, se você puxar também aí, certo? O estado do Ceará, você vai perceber que os municípios que estão mais avançando são os municípios de uma rede relativamente menor. As redes tipo Fortaleza, Juazeiro, mais, aquelas que estão também com sucessivas alterações, elas estão exatamente fadadas a ter resultados parecidos com o que está aí. Agora, em nenhum momento, nós, enquanto Secretaria de Educação, nós, enquanto gestores, em nenhum momento nós estamos fugindo da responsabilidade. Muito pelo contrário. A Arlete vai passar e vai socializar para todos que, inclusive, esses números, esses indicadores já vêm sendo trabalhados, porque já eram publicados de forma extraoficial, e as escolas, os gestores, os professores já começaram a se apropriar disso. O que nós apenas solicitamos também da própria mídia e das outras pessoas que querem, de certa forma, dar as mãos nesse sentido, que se apropriem também das outras informações pelas quais chegaram nesse resultado, para que a gente possa, de fato e de direito, colocar para a sociedade, olha, nós precisamos avançar nisso, nós precisamos pontuar isto. A mídia está bastante informada sobre isso, mas há alguma coisa que é tão contundente que não há argumentos contra fatos. Se Juazeiro obteve esse índice baixo, e o mais baixo do estado do Ceará, então o que se pressupõe é que a Secretaria, a Prefeitura principalmente, eu parto da Prefeitura, a Secretaria, o Conselho Municipal de Saúde, né, de Educação, desculpe, eu me fixei em saúde, que coisa, o Conselho Municipal de Educação, partam do pressuposto de que é preciso reverter isso. Porque é muito difícil justificar. A gente só diz, porque nós temos dito aqui no Jornal da Tarde, o professor Geraldo Alves, que é uma pessoa que eu prezo e admiro, e sei que é competente, sei sim. A gente tem dito aqui que as sucessivas greves, que a instabilidade no município, que a falta de autonomia dos secretários municipais, não é? A falta de descompasso, que a falta de merenda escolar, não é? Que às vezes a falta de água numa escola que faz com que os alunos sejam dispensados mais rapidamente, a falta talvez de uma cisterna ou de um reservatório de água que previna isso nos alunos, o que não seria difícil fazer uma cisterna maior para prevenir aula 2, 3, 4 ou quem sabe uma semana numa escola. Tudo isso leva. Aí o professor enfatizou uma falta pontual de alunos. O aluno não vai à aula hoje, o aluno não vai à aula amanhã. Isso também. Mas acho que diante desse quadro, talvez esse seja o menor ponto. A evasão diária escolar dos alunos. E a gente tem dito aqui, professor Geraldo, professor Arlete, inclusive está aqui o presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Marcondes, está também a professora Cíntia, a professora Zenira, a professora Joana Dark, a professora Maria Ireneide, será que faltou dizer alguém?
Bom, estamos aqui, ó, no staff administrativo. A gente tem dito sempre aqui no Jornal da Tarde, não é, que essa é uma questão de gestão mesmo que está acontecendo. As sucessivas greves pela falta de um planejamento antecipado, tudo isso depõe a favor desse número baixo da cidade de Juazeiro do Norte, que aliás está mais baixo a cada ano. E o fato de ser só no segundo ano, porque é um ano basilar, um ano que os alunos já aprenderam a ler, não é? E que já começam a tentar desenvolver o senso crítico. Não é por acaso que é o segundo ano que é avaliado. O que a gente, por exemplo, ontem até eu sugeri aqui, professor Geraldo Alves, que as prefeituras tivessem, que as secretarias municipais de educação, nesse aspecto que o senhor falou, aspecto de falta pontual de aluno, que tivesse um programa de computador, e hoje não é difícil, pela internet, que o secretário, às 11 horas da manhã de todo dia, soubesse o grau de evasão de cada escola, o grau de evasão de falta de alunos de cada escola, e como um geral. Porque isso também é importante sim. E, por exemplo, o grau de avaliação mensal dos alunos, que tudo isso estivesse diariamente ao seu alcance, não é? Porque quando a coisa é feita diariamente, há tempo de se recuperar algo. Isso não é entendido, assim. Mas eu quero ouvir as explicações maiores do secretário. Por exemplo, diante desses números, o que é que está sendo... Vai haver, professora Arlete, que é a coordenadora de pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, vai haver uma força-tarefa no sentido de dizer assim, vamos inverter esse quadro, não é? Vamos inverter essa agenda negativa para Juazeiro? Está sendo feito isso? Isso já foi discutido? Houve reunião de ontem para hoje, professora Arlete? João, antes de passar para a Arlete, permita-me dizer o seguinte. Primeiro, nós estamos aqui para justificar coisíssima nenhuma. Ninguém está aqui para justificar nada. Nós estamos aqui para esclarecer a situação que estamos e como deveremos, por exemplo, melhorar. A Arlete vai explicar de forma que eu chamo pedagógica o que é que significa tudo isso, o que foi feito, o que está sendo feito e o que se propõe a continuar fazendo, na tentativa realmente de reverter quadros, situações pontuais de algumas escolas que puxa realmente de fato e de direito esses resultados para baixo. Então assim, a Arlete vai falar um pouco sobre essa situação e depois a gente pode voltar aqui com certeza para prestar maiores esclarecimentos. Pois não, professora Arlete, a professora Arlete Silva Xavier, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Boa tarde, professora Arlete. Boa tarde. É um prazer, né, estar aqui pela primeira vez, né? Seja bem-vinda e venha sempre, professora. Tem uma audiência, né, muito grande. E a gente veio aqui, assim, para informar, né? Trazer algumas informações pertinentes a esse contexto avaliativo do nosso município, né? Com relação às avaliações externas. No primeiro momento, né, como já foi falado, nós não viemos aqui justificar e nem ocultar a realidade, claro, dizer que está tudo bem, não. E olha, uma iniciativa excelente vocês terem vindo aqui. Mas a gente veio aqui realmente mostrar, trazer maiores informações, porque uma coisa é você colocar, né, a pontuação do município, 136,8, e saber o que significa isso, né? Então, foram colocados, como você já colocou no início, algumas questões que, com certeza, né, influenciaram nesses resultados, né? E a gente sabe que essa avaliação, o grande objetivo é sinalizar a qualidade do ensino, né? Então, o grande objetivo é isso, como está a situação da alfabetização no nosso município. Em cima disso, a gente parar, analisar esses resultados e traçar novas estratégias, né? Então, esse é o grande objetivo dessas informações. Hoje a gente não, o município, hoje a educação em si não faz a educação o ensino de qualquer jeito. Nós temos esses sistemas, né, de avaliação que a todo tempo está sinalizando, esse município precisa melhorar, que está bom aqui, mas precisa melhorar nesse outro aspecto, né? Então, nós realmente, assim, saiu esse resultado do SPAES, do segundo ano, né, propriamente mais estratificado, né, porque
o do quinto e do nono ainda não foi assim colocado como foi o do segundo. E a gente vê que nós realmente caímos, né, na proficiência. Nós estávamos em 154,8 e fomos para 136,8. Ou seja, e no ano retrasado estava em 162. Então, vem caindo sucessivamente. realmente, a gente está tendo essa queda, né, na proficiência. E aí, quando a gente diz assim, uma das coisas que nós gostaríamos assim de esclarecer é que no sistema do SPAES, essa proficiência ela está ligada à cor, né? Tem a pontuação, por exemplo, de 0 a 75 são considerados alunos não alfabetizados, né? De 75 a 100, alfabetização incompleta. De 100 a 125, intermediário. De 125 a 150, suficiente. E acima de 150 é o desejável. Então, e essa proficiência, ela está atrelada a cores. E o que foi que causou assim muito? A gente sabe que o nosso resultado, ele não é tão satisfatório. Mas o que foi colocado é como se nós estivéssemos no vermelho, que sinaliza não alfabetizados, né? No Cariri, apenas 3 municípios estão no vermelho. Aurora, Crato e Juazeiro do Norte. Pronto, é isso mesmo. Desejável. É isso que a gente gostaria de esclarecer, que essa cor que se coloca aí, atribuído, que foi divulgado, não é a cor do nível do SPAES, certo? Então, por exemplo, os 7 municípios no qual nós estamos colocados, né, no último lugar, nós estamos todos no mesmo nível, que é o suficiente. Sim. Quer dizer, até 150 é o suficiente. Então, o que é que significa dizer? Fazendo um levantamento das nossas escolas, nós não temos, assim, nenhuma escola com esse nível não alfabetizado. Nós não temos nenhuma escola com esse nível alfabetização incompleta. Nós temos 8 escolas no nível intermediário, 31 no suficiente e 14 no desejável. Assim, só para mostrar um pouco que, infelizmente, assim, a avaliação, o nosso desejo qual é? É que todas essas escolas, elas crescessem em rede, né? Que essas 14 escolas, que essas 31, ela realmente fizesse parte desse grupo de 14 que é do nível desejável. Agora, não significa dizer, quando a gente transmite assim, essa informação de nossas escolas, hoje o Juazeiro, em escola, o percentual das escolas, nós não temos nenhuma escola nesses 2 níveis, que é não alfabetizado e alfabetização incompleta. Também embora não é possível, né, professora? Não, mas assim, mas é uma informação, teve. mas é uma informação, João Hilário, que eu estou esclarecendo, porque nós fomos procurados e muitos professores, pessoas mesmo que estão envolvidos na educação, vêm nos perguntar, entendeu? Então é por isso que eu estou esclarecendo, né? Porque isso aí... Professora Arlete, nos municípios da região do Cariri, 27 estão no nível desejável. Só 3 estão no suficiente, que é um nível abaixo do desejável, abaixo de 150 pontos. Não é? Aurora, Juazeiro do Norte, Aurora, Crato e Juazeiro do Norte. Não é? Então, esses números são ruins de todas as formas para Juazeiro. É claro que existem algumas escolas que estão no nível desejável. Não é? Existem algumas escolas. Mas o que se vê é o conjunto. Exatamente. E o conjunto é que precisa ser melhorado. Até mesmo as escolas que estão no nível desejado, já que estão razoavelmente bem, elas podem crescer, elas podem melhorar. E o número completo depõe muito mal contra Juazeiro. Com certeza. E para se ter uma ideia, eu mesmo acredito que essa turma que está aqui, os que estão aqui, são pessoas capazes de reverter isso. Eu entendo que vocês são pessoas capazes de reverter isso. Agora, é importante contar com o apoio do gestor maior, que é o prefeito da cidade. Isso é muito importante, porque muito secretário, muito diretor chega, elogia às vezes o prefeito, diz que o prefeito está dando apoio, mas lá dentro, às vezes a gente sabe que a coisa não é bem assim. O secretário assina muito sem saber o que está assinando, não é? Que não tem autonomia suficiente para tocar uma ação que é preciso ser tocada para melhorar isso ou aquilo.
A gente sabe muito disso. É lamentável que Juazeiro permeie. Há pouco ainda li uma notícia boa, não é? É a do IDMH, do IDHM. Juazeiro está bem na fita, é 5º lugar no estado, não é? É o 3º em população e o 5º em índice de desenvolvimento humano municipal. Mas essa notícia aqui da educação do 2º ano é uma notícia terrível realmente, para a cidade. João Hilário, assim, nós enquanto secretaria, enquanto educadores, né? Porque independente do cargo que nós estamos hoje à frente, né, lá na secretaria, nós somos professores. Nós sabemos o que é uma sala de aula, né, onde realmente acontece todo o processo de aprendizagem. E a gente sabe que a rede da educação, o foco é garantir essa aprendizagem. E nós não, diante dos resultados, a gente sabe que nós não estamos assim, a rede em si ainda não está assegurando essa qualidade, essa excelência na aprendizagem. Isso aí é um fato, a gente reconhece, né, mas ao mesmo tempo a gente também não está de braços cruzados, né? Como você diz, o processo educativo, ele envolve todos os segmentos, né? É uma rede. Então, depende do gestor maior, depende das políticas, né, públicas, depende da secretaria, depende da escola, depende do professor, depende da família. Então, quando esse grupo, cada um deixa de assumir a sua responsabilidade, acontece uma quebra nesse processo. E aí é o que você mostra e que a gente sabe que compromete o resultado, né, da aprendizagem. A gente não consegue atingir esse objetivo. Mas, assim, diante, como você perguntou, o que a secretaria, né, vem fazendo, que intervenções. Então, esses resultados, eles saíram agora oficialmente. Mas, no mês de maio, saíram esses resultados de forma preliminar. Lógico que nós não poderíamos, assim, divulgar, porque não era oficial. Mas desde o mês de maio e junho, nós sentamos, realizamos seminários com os núcleos gestores, sentamos com professores, com as formações que a gente desenvolve, né, mensalmente, com os coordenadores pedagógicos que a gente tem mensalmente esse encontro focado em planejamento e acompanhamento da aprendizagem. Então, já tem todo um trabalho, né, que a gente vem fazendo há 2 meses em cima desses resultados que eram preliminares e que não diferenciaram muito, certo? Então, assim, existe uma preocupação nossa enquanto equipe de direcionar essas ações pedagógicas para que a gente consiga esses resultados, né? Professora Arlete, deixe-me falar com o presidente do Conselho Municipal de Educação, professor Marcondes Landim, professor José Marcondes Macedo Landim. Professor Marcondes, o Conselho acompanha para e passo o trabalho da educação municipal, professor Marcondes? Boa tarde, João Hilário, boa tarde a todos os ouvintes. O Conselho, na verdade, ele é um órgão de assessoramento do sistema municipal. Ele assessora, ele também regula o sistema municipal de ensino. Sim. A gente vem, desde a implementação do Conselho, a gente vem produzindo os regulamentos que devem nortear todos os procedimentos na educação de Juazeiro do Norte. A gente vem acompanhando. Agora, como a função do Conselho é de aconselhamento, é de sugestão. Então, a gente vem produzindo resoluções, pareceres, recomendando tanto a Secretaria quanto a Prefeitura em relação à tomada de posições, mas, infelizmente, o poder do Conselho é apenas de assessorar e de fazer o aconselhamento. Agora, também não exime o Conselho da sua parcela de responsabilidade em relação a esses resultados. A gente reconhece, sim, isso caiu realmente como uma bomba. A gente trabalha tanto e a gente não esperava que o resultado fosse crítico como apareceu. É claro que a gente assume a nossa parcela de responsabilidade. Mas o que nós vivemos aqui, professor Marcondes, é a crônica do resultado anunciado. Ou seja, porque as reclamações em relação à saúde, em relação a greves que duram meses, em relação à falta de merenda aqui, falta de água ali, alunos saindo mais rápido, mais cedo por falta de água, alunos saindo mais cedo por falta de merenda. Aqui, o Murilo, acho que ele testemunha, Ana Lima também, a intromissão até de um ou outro vereador, não digo todos, um ou outro vereador numa escola, numa direção de uma escola, na atuação de uma escola.
Tudo isso faz com que isso depõe absolutamente assim, a favor desses números tão ruins. Mas uma coisa, o Conselho Municipal de Educação tem nas suas atribuições, por exemplo, mediar negociações entre a Prefeitura, a Secretaria de Educação e o sindicato, por exemplo, para evitar essas greves tão longas que acabam encurtando o ano letivo e acabam deixando muitos alunos muitos meses fora de sala de aula, professor Marcondes? Tem, João. Inclusive, uma das funções do Conselho é também fazer essa mediação, ou procurar soluções para os conflitos que aparecem, né? A gente, por exemplo, em 2009 e 2010, foi o Conselho que intermediou o fim daquela última greve do governo de Santana. A gente pediu, chamou o sindicato, chamou a Prefeitura, e a gente conseguiu intermediar um acordo para que pudesse aparar as arestas e pudesse chegar a termo aquele conflito, acho que do último, se não me engano, do último ano do prefeito Santana. Então, essa é uma função do Conselho. Como também é função do Conselho, participar e sugerir propostas, né? Apresentar propostas para que o Juazeiro consiga sair dessa situação. A gente já fez algumas reuniões e já fizemos uma discussão do que é que a gente vai expor para o prefeito que precisa realmente ser feito para que a Juazeiro saia dessa situação e passe para o verde escuro. E uma das recomendações do Conselho, e que precisa urgentemente ser regulamentada a questão da indicação dos diretores. Porque enquanto presidente do Conselho Municipal de Educação, eu acho que o maior prejuízo, a maior dificuldade de Juazeiro do Norte hoje é exatamente na composição de quem vai dirigir as escolas. E eu sempre digo, enquanto as escolas estiverem à mercê da indicação de políticos, apenas porque é amigo de A ou de B ganhar o cargo de diretor de escola, a gente vai estar nessa situação de verde claro para vermelho. O senhor admite que há indicação política na direção das escolas? Não só em Juazeiro do Norte, são poucos os municípios do Ceará onde se exista um processo de escolha democrática para os diretores, que realmente vai assumir a direção das escolas, aquelas pessoas que realmente têm compromisso e têm conhecimento para gerenciar as escolas, não apenas o critério político. É claro que mesmo você sendo indicado por um político, muitas vezes você pode ter um desempenho satisfatório, mas essa não é a regra. E Juazeiro precisa democratizar a indicação dos diretores. A gente vem no Conselho ao longo dos anos, de certa forma, dentro das nossas possibilidades, impondo condições na hora de se indicar um diretor. E no que a gente pode, a gente vem cumprindo, como a exigência da formação mínima para ser diretor, a participação de cursos de formação, capacitando os diretores, passando informações, mas a gente precisa. E como em toda crise, em toda situação caótica, a gente tem que tirar alguma coisa de proveitoso, a gente fica satisfeito quando a gente vê a preocupação da sociedade juazeirense, a preocupação da Câmara de Vereadores e da sociedade de um modo geral, a preocupação com a situação da educação de Juazeiro do Norte. Então, essa talvez seja a hora de implementar as mudanças que a educação precisa. Então, a gente precisa urgentemente escolher uma forma mais democrática, mais transparente para se colocar os dirigentes escolares. Então, sim, professor Marcondes. Vamos ouvi-lo ainda. Eu pergunto ao doutor Geraldo Alves, secretário municipal de Educação de Juazeiro do Norte, diante da divulgação desses números, dessa colocação tão indesejável de Juazeiro do Norte, o prefeito já chamou o secretário, o conjunto da secretaria, para uma tomada de posição, o novo prefeito da cidade de Juazeiro, professor Geraldo Alves? Está agendado para amanhã, né, pela manhã, para sentarmos, né, o prefeito e a equipe na secretaria, para discutirmos, entre tantos outros pontos, esta situação. Né? Então, assim, vai lá ser discutido uma série de pontos que ele está assumindo agora e, consequentemente, precisa se apropriar de todas as informações, e uma delas, e a mais recorrente, que é necessário avançarmos nessas questões, é exatamente esse tema. Então, amanhã nós deveremos estar tratando dessa situação para, a partir daí, certo? E com realmente, né, o aval, né, o apoio do Executivo Maior, podermos implantar e implementar, melhor dizendo, outras ações além daquelas que já foram implementadas. Quantas escolas temos hoje no município de Juazeiro, professor Geraldo Alves? Nós temos 98 escolas. Agora, as escolas que foram
avaliados Sim, com foram o poucas. segundo ano foram apenas 53. E dessas 98 escolas, emanam quantos alunos? Ou seja, quantos alunos tem hoje a rede municipal? A rede hoje ela está sempre oscilando, mas ela ultrapassa os 33 mil alunos. Né? Já foi bem maior. Né? Já foi bem maior. E assim, a rede, quando ela começa, a rede municipal, quando ela começa, nós chamamos de perder o número de alunos, é em função também de algumas escolas pequenas particulares que conseguem também fazer o trabalho com Bolsa Família ou outras ações, os pais conseguem colocar até mais próximo da sua residência. É um pouco natural também isso. As escolas particulares avançam e muitas delas são boas. Não é? A melhor condição de vida das pessoas acaba levando, porque os pais... Nós temos muitos depoimentos aqui. A gente faz a oitiva aqui de tantas pessoas, a gente tem tantas reclamações, a gente vive também esse dia a dia aqui, todo dia aqui no nosso Jornal da Tarde. As escolas particulares crescem, isso é bom, mas que elas cresçam. As escolas públicas decrescem em número de alunos em função do crescimento das escolas particulares e em função de uma certa desilusão de muitos pais, que acabam tendo prejuízo no seu orçamento porque tem que tirar o filho, porque o filho não tem todos os meses de aula por ano, o filho não tem, às vezes não tem a merenda escolar na escola, às vezes falta água na escola, ele sai mais cedo, o aprendizado não está suficiente, o aprendizado não, o aluno está com problema, tal, tudo, então ele tira da escola. E por isso a escola pública perde alunos. Enquanto no ensino médio, acredito que a escola pública aumente a condição de alunos. Mas, professor Geraldo Alves, o que o senhor vai dizer ao prefeito Luiz Ivan Bezerra de Menezes? O senhor vai explicar essas coisas todas, que o senhor é professor Amédio, o professor Marcondes está aqui. Mas eu vou perguntar uma coisa. O que o senhor vai pedir ao prefeito na reunião de amanhã? Primeiro, João, nós vamos passar para o prefeito o quadro real, a situação que nós temos e, consequentemente, o olhar dele. Cada gestor tem a sua forma de gerenciar. Então, ninguém vai pedir nada além do normal. Nós vamos pedir exatamente que realmente a equipe tenha o seu apoio e que a ele, por exemplo, que inclusive, queremos deixar bem claro aqui, por exemplo, muito antes dessa situação da história de alguém estar pedindo cabeça de secretário, diretor e tal, quando o prefeito assumiu, o atual prefeito, por questão de ética realmente, a primeira coisa que nós fizemos foi colocar o cargo à disposição, por entendermos que, por exemplo, ele deve ter as ações dele, os desejos dele e a forma de gerenciar. Foi correto, foi ético, foi Tudo bem. ano ao fazer isso. Agora, voltando ao assunto específico, se, eu acabei de dizer numa outra emissora, assim, se o problema, este problema dos indicadores, se resolver apenas e tão somente com a saída do secretário, está fácil de resolver. Isso não é problema. O secretário, o técnico Geraldo Alves, é uma pessoa que está à disposição do município. Não sou político partidário, sou técnico e em qualquer lugar que esteja, vamos fazer o nosso trabalho. Confiamos plenamente na equipe, confiamos plenamente na capacidade que tem a categoria chamada professores e funcionários, acreditamos que é possível que os diretores, os gestores das escolas, mesmo ainda com essa forma perversa, digamos assim, de ser inseridos no sistema, são capazes de reverter a situação, mas nós não podemos, por exemplo, deixar de assumir a responsabilidade maior. A responsabilidade maior é nossa, né? E cabe a nós, por exemplo, numa audiência com o prefeito, colocar toda a situação e que ele tome a melhor alternativa. Nós vamos apresentar os problemas, mas vamos apresentar as sugestões, a solução da equipe. Cabe a ele tomar a decisão que achar conveniente e assim a gente possa ter, por exemplo, João, o que precisamos ter, ações técnicas e que as ações políticas sejam resolvidas nos bastidores. Para mim, o problema maior reside em dois fatores: gestão e autonomia. O problema maior é de gestão. A autonomia também vem junto. O senhor vai pedir ao prefeito Luiz Ivan autonomia para gerir a Secretaria de Educação? Sim, até porque se ele não der autonomia,
com a situação, digamos, os resultados dessa forma, ninguém vai conseguir trabalhar. Então, ou dá autonomia para se fazer, ou então automaticamente toma-se outra atitude. Isso aí é natural. A questão da gestão, ela passa por muitas pessoas. Do prefeito para o secretário, do secretário para os gestores escolares, dos gestores escolares para os coordenadores, não é? Todos esses são gestores. Mas se o cabeça não dá autonomia suficiente aos demais gestores, ou não dá as condições suficientes aos gestores mais, é difícil tirar leite de pedra. Não é fácil tirar leite de pedra. É muito uma questão de gestão. E uma questão de interferência existe também. Muita interferência na educação. É o que a gente escuta, é o que a gente vê, é o que a gente reclama, não é? Com as pessoas que vêm conversar com a gente. Então, o grupo gestor, se continuar, tem todo o apoio nosso aqui. Pode vir até todo dia se quiser. Pode mandar notícia todo dia, toda hora, todo instante que a gente divulga. Vamos trabalhar nas ações de recuperar esses. Porque não é apenas um índice. Esse índice... As nossas crianças, a alfabetização